5 minutos, vê e entende. Se, então, se conjugação de uma condicional, ela é subordinativa. Veja o que nos diz a palavra de Deus em Êxodo capítulo 19, verso 5. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que deveriam ser anunciadas a você e a mim, ao povo de Deus em todos os tempos na terra. Com essas palavras, Deus firmava uma aliança. É Deus e Israel, a lição da Escola Sabatina de hoje, nos trazendo a promessa, a aliança eterna de Deus, firmada numa condicional. Detalhemos. Agora, pois, se conjunção condicional subordinativa. Atentamente, se ouvirem, tem que ouvir e atentar. Atentar quer dizer prestar atenção e, ao mesmo tempo, atender. Pois bem, atender a minha voz e outra conjunção agora de ligação, guardarem é outra condição, e guardarem a minha aliança. Vocês serão a minha propriedade peculiar. Daqueles tempos, o povo de Israel havia acabado de ser liberto de ser propriedade dos egípcios. Estavam num pequeno povo pairando, 2 milhões de pessoas no meio de um deserto, do meio ao nada, rumo a uma terra prometida. Precisavam, portanto, de um tutor, de um protetor, a propriedade peculiar de Deus para serem sacerdotes, uma missão nobre para pregar o evangelho a todo mundo. É o que concluímos pelo texto. Propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Deus tem toda a terra e quer alcançar toda a terra com esses sacerdotes. Você e eu somos esses sacerdotes para levar essa mensagem condicional. Se ouvirem a voz, assim como Noé ouviu a voz, teve fé, construiu a arca, entrou dentro da arca, assim como o povo pisou o mar e assim o mar se abriu, foi preciso a fé. Sair, obedecer e atentar. Marcharam 7 vezes em torno da cidade de Jericó e as muralhas potentosas ruíram diante dos pés do povo de Deus. Até a libertação do Egito, tudo foi uma questão de fé, graça e obediência. Sim, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. São estas as palavras que você falará aos filhos de Israel. Nós temos repetido essas palavras, reiteradas vezes, trazemos a promessa condicional de Deus. Deus promete sim a salvação, fazer de nós sacerdotes, se atentarmos, se ouvirmos, se atendermos, se obedecermos os seus comandos. Do que é que Deus estava falando aqui em Êxodo capítulo 19? 19, versos 5 e 6, vem justamente antes dos 10 mandamentos que está em Êxodo capítulo 20. Portanto, se atentares à minha voz e guardarem os meus mandamentos, se refere diretamente aos mandamentos que ele diria, porque em Êxodo capítulo 20 nós vemos que Deus falou, assim como ele falou e tudo se fez no momento da criação em Gênesis. Agora ele repete no Êxodo, ele fala e os seus filhos ouvem, atendem, e se ouvem e atendem, recebem as bênçãos. É uma condicional imperativa, ela faz uma conjunção subordinativa, ela subordina a promessa ao cumprimento da primeira etapa, ouvirmos e guardarmos os mandamentos. Pois então nós vemos que em Romanos capítulo 3, 19 a 24, nós vemos o papel da lei, mas depois Paulo também em Romanos capítulo 6, versos 1 e 2 nos explica. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Nós morremos para o pecado, vivemos nova vida em Cristo, não para viver como aqueles que seguem Sodoma, Gomorra, o Egito do pecado, a Babilônia espiritual, os povos que representam o pecado no mundo. A história de Israel de libertação foi uma libertação de pessoas, mas da escravidão física e da escravidão espiritual. Principalmente, Deus se interessa pela liberdade espiritual, porque essa sim conduz à vida eterna. Um pequeno tempo de sofrimento em convívio com o Egito do pecado nesse mundo. Escravos do pecado, mas libertos pela promessa, porque ouvimos a palavra de Deus. E Paulo também diz em Romanos capítulo 7, verso 7. Que diremos então?
a lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei. Pois, na realidade, eu não saberia o que é a cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçosos, pois sem lei o pecado está morto. Portanto, a lei de Deus aponta quais são os meus pecados, e a lei aqui está bem clara: não cobiçarás, foi o exemplo que ele deu. De onde tirou? Dos 10 mandamentos. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Com isso, ele estava dizendo e reforçando as palavras de Jesus: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ama teu próximo como a ti mesmo, guardando os mandamentos que têm relação do homem para com o homem, os 5 últimos mandamentos. Mas ama teu Deus sobre todas as coisas, representa a guarda dos primeiros 4 mandamentos da lei de Deus. Essa lei não pode ser abolida porque representa o caráter de Deus. Também não é ela quem nos salva, como explica Ellen White. Não ganhamos a salvação pela nossa obediência, pois a salvação é um dom gratuito de Deus que recebemos pela fé. Mas a obediência é fruto da fé. Caminho a Cristo, página 61. Que maravilha esse entendimento que nós, pela graça, recebemos força em nossa fé. Lembra? Pai, eu não tenho fé, fortifica a minha fé. E então Jesus cura o filho daquela pessoa que estava suplicando por ter mais fé e assim galgou a graça. Se tiverem fé, se cumprirem os meus mandamentos, a minha graça estará convosco. Por toda a vida, se abjugarem da graça, se relaxarem na graça, vivendo como viviam antes, como escravos, de que adianta Deus falar para você: você está livre, você está liberto, e você volta ao jugo da escravidão do pecado. Livre-se, se cumprires, então estarás realmente livres, salvo em Jesus. Que Deus te abençoe. Você assistiu 5 minutos, vem entende. Daqui a pouquinho vamos completar o tema com mais textos da Bíblia em Entendendo a Bíblia em Boa Companhia, diretamente com você todos os dias, orando por você, agradecendo muito a sua participação que me tem inspirado, dado forças para prosseguir nesse mundo do Egito. Que Deus te abençoe.